Bom dia, gente. Só ajustando aqui a internet, já começamos. Daí, Ricardo, tudo bem, cara? Arrumando aqui no Facebook também para ficar bem aqui também. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, trazer essa câmera mais pra cá. Assim, ideal. Acho que vai dar. Já começamos, só esperar o pessoal chegando. Tudo bem aqui também, cara? Deixa eu pegar uma cadernete aqui que tem aqui dentro. Essa cadernete aqui. Acho que aqui não. Aqui só eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Tudo isso. É isso, acho que agora ficou bom. Tem celular funcionando aqui. Bom dia, gente. Vamos lá começar hoje, a gente seguindo o nosso estudo bíblico. Vou afastar só um pouquinho aqui. Bom dia a todos. A gente está dando sequência, então, no nosso estudo bíblico, né? Como a gente tem feito todos os domingos pela manhã. Hoje, mais uma pergunta que a gente vai trabalhar. E a gente entra num novo momento também do nosso estudo, né? A gente já começou a preparar isso no último estudo, falando do Redentor. Então a gente veio trazendo um pouco da criação, falando um pouco de Deus, e agora a gente acaba falando um pouco de Jesus. E vocês vão perceber isso nas próximas mensagens, né? Nos próximos estudos que a gente vai fazer. A gente vai falar muito sobre o Redentor, né? E isso é extremamente importante e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, antes da gente começar mesmo efetivamente, vamos orar para a gente dar início, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa manhã pelo teu cuidado, pelo teu zelo conosco, te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado em meio a esse momento tão difícil. O Senhor tem sido cuidadoso com as nossas vidas, tem nos livrado de todo mal. E nós somos gratos por isso, Pai. Te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que participam conosco nessa manhã. Que o Senhor possa derramar da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia sobre a vida deles. Nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e transgressões diante de ti. E que nesta manhã o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da tua palavra, aquilo que o Senhor tem desejado e planejou para que fosse ensinado a cada um de nós. Então, fala conosco por meio da tua palavra nessa manhã, é o que nós te pedimos. Prepara o nosso coração para isso. Nós nos rendemos o nosso coração a isso diante de ti, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Então vamos lá, a gente está, né, segue aqui com o nosso estudo no Catecismo Nova Cidade. Hoje a gente vai falar da pergunta número 20, né? Como eu estava dizendo para vocês, a gente entra numa segunda parte de perguntas e respostas, onde a gente vai falar sobre Cristo, redenção, graça. E a pergunta que a gente vai responder e meditar hoje é: que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Então a gente já veio falando, né, no passado, que nós nos afastamos de Deus, que nós estávamos debaixo da ira de Deus, né? E agora nós estamos falando sobre voltar a Deus, né? Voltar à presença de Deus.
E que tipo, a gente falou sobre o Redentor já, e agora ele está falando que tipo de Redentor é necessário para que isso ocorra. Então nós estamos seguindo um processo, né? Que começou desde a criação, falamos da queda da humanidade, que nós caímos com Adão e Eva, nos afastamos de Deus, carecemos da misericórdia e da graça de Deus, entendemos que isso vem por meio de um favor divino de Deus, e entendemos que há um Redentor, a necessidade de um Redentor, e agora a gente pergunta que tipo de Redentor, né, é necessário para isso. E a resposta que o Catecismo traz é um Redentor que seja verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus. É interessante quando a gente vai tratar disso aqui, a gente já vai entrar no texto em si, porque quando a gente vai falar sobre cristianismo, vai falar sobre fé, vai falar sobre aquilo que nós cremos, acreditamos, né, daquela fé que a gente pratica, coisa do tipo, geralmente a gente é até confrontado, né? Por que que então só o cristianismo salva? Por que que só a fé de vocês é a fé correta e não outra fé, outra religião, né? Parece até que o cristianismo é algo egoísta, né? Do tipo, não, só nós temos o caminho, ou coisa do tipo. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente começa a perceber em que a humanidade está, vamos dizer assim, entrelaçada, que é o pecado, a forma que ela está amarrada nisso, está presa nisso, e a gente começa a entender todo esse processo de como as coisas funcionam, como a gente parou, como a gente veio parar, onde nós estamos. Você começa então a entender por que que o cristianismo é a saída, ou porque Cristo, na verdade, é a saída que nós necessitamos. Por que que Ele é o único caminho? Por que que Ele é a verdade? Não uma verdade, mas a verdade. Por que que Ele é a única porta? Por que que Ele é o único socorro? Por que que Ele é o único advogado? Então você começa a perceber a necessidade que você tem de Cristo. E por mais que você tenha, e nós tenhamos que respeitar, e obviamente, ainda mais numa democracia, num país onde se tem esse estilo de governo, você tem que respeitar a fé alheia, a fé do outro, respeitar a religião que cada um pratica, não importa qual seja, se espiritismo, se de matriz africana, ou qualquer outro tipo de fé que você possa, ou religião que você possa querer listar, colocar. A gente precisa entender por que que o cristianismo, a nossa fé, e por que Cristo é o único caminho. Por que que Ele é o Redentor? Porque se você realmente não conseguir, talvez, trazer uma explicação lógica dentro da Bíblia, né? Dentro do enredo bíblico de salvação, realmente fica uma coisa meio egoísta. Pode parecer egoísta. Mas quando você começa a olhar para Cristo, você começa a perceber, e a ação divina de Deus, de redenção do homem, você começa a perceber que a única coisa que o cristianismo não tem é egoísmo. A única coisa que o cristianismo não defende é o egoísmo. Porque se fosse assim, Deus, entendendo que a humanidade o rejeitou ao desejar pecar, ao desejar ser como ele, ou se afastou dele, ele poderia, como um Deus egoísta, dizer: agora que vocês se enfiaram nesse buraco, que vocês saiam daí sozinhos. Que vocês se virem e busquem um caminho para sair daí. Mas é o contrário que Deus faz. Que mostra que o nosso Deus não é um Deus egoísta. Não é um Deus que nos deixa à mercê da nossa própria decisão. Lá atrás do pecado, que nos corrompeu enquanto humanidade inteira. Pelo contrário, ele diz: aí no fundo do poço onde você está, eu vou descer. E talvez não, vou descer. E vou tirar vocês daí. Ainda que eu tenha, enquanto Deus, que não tenha nada a ver com essas questões de pecado, que não tenha nada a ver com essas questões de engano, que não tenha transgressão em mim, que não tenha erro em mim, eu me submeto a isto. Para que vocês possam ter a oportunidade de sair do buraco no qual vocês se enfiaram. Então, se há uma religião ou uma fé que não é egoísta nesse sentido, essa religião é o cristianismo, baseada na graça e no amor de nosso Deus. Então, um pouco disso que a gente começa essa é só uma introdução para a gente entender o que a gente vai ver daqui pela frente. A gente já veio, como eu disse, falando um pouco da trajetória da queda, agora nós vamos entender
Qual é a ação do Redentor? Por que a gente precisa de um Redentor? Por que ele precisa ser humano? Por que ele precisa ser divino? Que tipo de Redentor nós precisamos? E nós vamos dissecar isso nas próximas semanas, pouco a pouco, para a gente sair daqui depois de algumas semanas consciente da importância de Jesus. Você vai conseguir entender por que Jesus precisou vir. Por que ele precisou vir enquanto humano? Por que ele precisou morrer? Por que ele precisou passar por tudo o que ele passou? E talvez isso nos ajude a responder algumas questões que a gente enfrenta no dia a dia hoje de qualquer cristão que pratique a fé como uma verdade na sua vida. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6, a Bíblia diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agostinho de Hipona, né, o bispo de Hipona, Agostinho, ele diz o seguinte: aquele que existiu como Filho de Deus antes de todas as eras, sem princípio, que a gente já é importante a gente já frisar, sem princípio, porque ele tem a mesma essência de Deus. Ele não foi criado como Deus não foi criado. Dispôs-se tornar filho do homem nesses anos recentes. Ele o fez, embora não tivesse cometido nenhum mal, submetendo-se, e nós, os receptores de tanto bem de suas mãos, não temos feito nada para merecer esses benefícios. Pega aquela ilustração que eu falei do poço. Nós estávamos nesse poço do pecado, do lamaçal do pecado, se quiser usar uma expressão bíblica. E não havia nada que nós pudéssemos fazer para sairmos desse lugar. Mas Jesus, pela sua vontade, se submete a descer a esse poço para nos resgatar, sem que tenhamos feito nada para merecer. Não é que lá no poço nós estávamos vivendo uma vida boa, agradável, uma vida sem pecado, sem transgressão, uma vida bacana, ajudando um ao outro, amando um ao outro. E talvez por isso Deus, movido no seu coração de misericórdia por nós, tadinho dessas pessoas, são tão bons, eles não merecem ficar lá, vamos lá buscá-los. Não, nós estávamos onde nós merecíamos estar. Nós estávamos onde merecíamos estar. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, decide, mesmo não merecendo, mesmo que nós não merecíamos, ele decide se mover em nosso propósito. E aí ele vai dizendo ainda: gerado pelo Pai, ele não foi feito pelo Pai. Está falando da criação de Cristo. Ele foi feito homem em Maria, a quem ele mesmo criou, para que pudesse existir aqui por algum tempo. Nascido daquela que nunca poderia existir em nenhum lugar exceto por seu poder. Olha que meio doideiro o que ele está falando. Tá falando assim, ele veio existir em Maria, que era um ser humano, né? Uma ser humaninha, que foi criada inclusive por ele, porque ele estava na criação da humanidade. Então a sua mãe é fruto da sua criação também. Olha a complexidade que vai se enrolando aqui. Mas por que tudo isso? Para nós entendermos que Jesus, ele é Deus, como Deus, sem princípio. Não foi criado como Deus, foi criado como homem, porque nasceu como homem do ventre de Maria. Foi gerado por Deus no ventre ali, foi gerado como um ser humano, é gerado dentro do ventre de qualquer mulher. Foi gerado ali. Mas lembre-se que esse mesmo homem que está sendo gerado ali também é Deus. E não tem princípio, porque sempre existiu. Então nós estamos falando de um ser soberano na sua existência,
que se diminui, deixando toda a sua glória por um tempo, ok? Deixando a sua glória, seu status divino, naquele período, não por inteiro, mas aquilo que ele era em essência, 100%, para tomar parte daquilo que nós somos, seres humanos, vamos dizer assim, caídos, pecaminosos ou coisa do tipo, corrompidos pela carne, mas ele vem e é gerado pelo Espírito Santo no ventre da sua mãe, Maria, e nasce como humano, tomando sobre si a forma humana, a forma daquilo que ele criou, de que ele participou da criação. Como João descreve logo no início do seu evangelho. E o Bryan Chapell ele vai fazer a seguinte pergunta: então por que nós necessitamos de um redentor verdadeiramente humano? E aqui a gente agora começa a responder um pouco daquilo que Agostinho filosofou aqui no início. Uma das razões é para que ele possa identificar-se conosco. E a gente vai entender isso. Por que ele precisava se identificar conosco? Porque a gente vai falar um pouco sobre a doutrina da substituição. E a gente precisa entender isso. Porque se a gente não entende a doutrina da substituição, como que é a importância da substituição em Jesus tomando o nosso lugar, talvez a gente encontre algum valor em nós até. No sentido de que talvez eu pudesse cumprir o papel que Cristo cumpriu. E se eu pudesse cumprir o papel que Cristo cumpriu, então eu esvazio a cruz e desmereço a vinda de Jesus Cristo e desqualifico toda a ação redentora de Deus, todo o propósito de Deus de salvação para a minha vida. Jesus sequer teria necessidade de ter vindo. Porque se eu não preciso ser substituído, se não é uma substituição em quem vai pagar o preço para que a gente possa ser redimido, então não precisava de Jesus. A gente vai entender um pouco disso agora. Vamos se aprofundar um pouco mais nisso aqui. Acho que já vai começando a dar um sentido na relação que a gente precisa de entendimento sobre o Redentor. A Bíblia diz que porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, lá em Hebreus. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Ou seja, ele passou pela nossa experiência. E assim, entende aquilo pelo que passamos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entende como nós sofremos. Entendemos que Deus possa identificar-se conosco, mas quando se identificou conosco, por ter tido uma vida difícil, por ter sido humilhado e por passar por circunstâncias humildes, olha o que ele vai dizendo. Ele o fez com perfeita obediência, não duvidando do amor de seu Pai e não vacilando no caminho da paz. Do Pai, melhor dizendo. Veja o que ele está dizendo. Ele vem como humano, nós falamos até um pouco disso já na aula passada. Ele vem como humano, com passa por todas as limitações que nós passamos, se identifica como um ser humano, com o ser humano e como um ser humano, é tentado como nós somos tentados, passa pelas mesmas lutas e dificuldades que nós passamos, vai entendendo o raciocínio da substituição. Passa por todos os pensamentos, sofre com todos os pensamentos, ataques na mente, ataques no coração, ataques, todo tipo de tentação que você imaginar. E ainda mais, porque ele é o exemplo. Ele é aquele cordeiro que está sendo preparado para ser morto como um sacrifício perfeito. Então ele é colocado em todo o teste de prova possível que existe na terra, para que não houvesse uma brecha, um espaço sequer, para que o inimigo pudesse apontar um erro no plano de redenção de Deus. Não é que ele passou por algumas provas, por algumas dificuldades, por algumas lutas. Não. Toda prova, toda circunstância negativa que envolve, que enrola, que está em volta do ser humano, foi posta sobre ele também.
o cercou. Toda a opressão, tudo que você possa imaginar e toda a humilhação que um ser humano pudesse passar, ele passou. Aí você começa a entender por que ele tinha que entrar daquela forma. Pega a cena da chegada dele em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, nós temos o famoso conhecido Domingo de Ramos. As pessoas colocam ramos e aquelas folhas de ramos começam a abanar e gritar Hosana, Hosana. Eis aí, né, o nosso Senhor, o nosso Rei. Ele é, vamos dizer assim, vamos usar aqui o termo, né, idolatrado, né? É recepcionado com toda a pompa de Salvador e Rei, mas não dá nem alguns dias ali. Ele agora é condenado, é humilhado, ele é massacrado, ele é julgado injustamente, sofre dores, sofre punição, é morto injustamente. Então quando você pensa assim, eu sou injustiçado nesse mundo, meu irmão, você ainda tem vida. Jesus, ele morreu por uma injustiça. Se a gente fosse avaliar dentro da lei ali romana que o condenou, qual que era o pecado dele? Qual era o erro dele? Qual foi a falha dele? Mas o que ele disse para Pilatos? Que nenhum poder é sobre você, meu irmão. Eu estou passando por isso para que se cumpra a vontade do Pai. Então veja, você tem o Pai com a sua vontade e você tem o Filho cumprindo toda a vontade do Pai e não vacilando em nenhum instante. E nenhuma injustiça que era feita. Quando Judas vem trair, ele diz para ele, faz o que você tem que fazer. Sabendo que ele está sendo traído. Cumpra o que você tem que cumprir, porque eu confio no plano do Pai. Quando ele é massacrado, quando ele é crucificado, quando ele diz, se fosse necessário, o Pai enviaria aqui os anjos, eu seria livre, mas não é essa a vontade dele. Eu vim aqui para fazer a vontade dele, e a vontade dele é que eu seja moído para substituir o nosso lugar. Essa confiança que ele tinha em Deus, que nunca o afastou da vontade do Pai, no propósito que o Pai tinha de redenção para nossas vidas. Então, quando a gente fala de que Jesus veio como humano, que ele sofreu as nossas dores, e talvez a gente comece a colocar as nossas dores como as dores que ele sofreu, as nossas dores são nada perto das dores que ele sofreu. Mas ele precisou passar por todo esse extremo para se identificar conosco. Para que agora, quando você se prostra no seu quarto para orar, você possa abrir teu coração e colocar suas dores diante de Deus, diante de Cristo, e saber que do outro lado, quem ouve as suas dores, sabe exatamente o que você está passando. Pode te dizer, eu te entendo. Eu sei o que é estar sozinho. Eu sei o que é sofrer com feridas, com machucados na alma, no corpo. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ser envergonhado. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser idolatrado num dia e outro dia ser injustiçado. Não há nada que eu e você venhamos passar nessa terra que Cristo não tenha passado ao extremo. Porque se ele não tivesse feito o passado desta forma, não haveria como ele tomar o nosso lugar se alguém tivesse sofrido mais do que ele. Se alguém tivesse passado por situação mais dramática e difícil e provado e superado a situação acima do que ele superou. Então nós deveríamos estar lá. Pela nossa capacidade de obediência a Deus e qualquer outro tipo de coisa. Mas o que nós sabemos, já estudamos isso é o caminho que nós estamos trilhando. Nesses tantos dias, em 21 semanas, é que nós fugimos da obediência de Deus. Nós fugimos dentro do jardim do Éden, num ambiente controlado, num ambiente de satisfação humana completo. Nós fugimos. Quanto mais numa terra caída. E ele vai continuando dizendo, vamos seguindo aqui para a gente avançar no assunto.
Olha o que ele diz. Isso quer dizer que Jesus não apenas pode identificar-se com o que experimentamos como seres humanos. Ele podia tornar-se perfeito substituto para nós. A substituição não poderia ser qualquer uma. Não é eu tomando o lugar da minha esposa. Não é eu, não sou eu, melhor dizer, tomando o lugar das minhas filhas. Não, eu morro por elas. Não, eu não sou perfeito. Eu não tenho essa confiança em Deus. Eu não cumpro a vontade de Deus como deve ser em todos os tempos. Eu quebro a lei, eu vacilo, eu peco, eu erro. Em tentações eu falho. Então eu não posso exercer a substituição pelas minhas filhas. Eu não posso exercer minha substituição pela minha esposa. Eu sequer posso exercer minha substituição, a substituição pela minha igreja. Eu não posso. O substituto perfeito para nós é Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho é cristocêntrico. Porque se eu não entendo o papel de Cristo e eu acho que eu sou o centro da vontade de Deus, acabou para mim. Não há salvação. Eu estou perdido. Porque eu sou imperfeito. Porque eu não sou o substituto necessário e correto. E quando eu chegar diante de Deus, Satanás vai ter uma lista bem grande para mostrar as minhas incoerências e incapacidades para ser esse substituto. E aí estarei condenado. Mas quando eu me cubro do sangue do Cordeiro de Cristo e Jesus se apresenta no meu lugar, junto comigo, se apresenta diante do Pai e diz: esses aqui são os que o Senhor me deu, Pai. Aqueles que ouviram a minha voz, como o pastor que chama as suas ovelhas e as suas ovelhas atendem e o seguem. Estes são os meus. E o próprio João diz: estes ninguém arranca de mim. Aqueles que o Pai me deu, ninguém arranca de mim. E a esses é a quem ele advoga, é a quem ele defende, a quem ele diz: por estes eu tomei o lugar. A estes eu substituí. A estes que estão marcados com o meu sangue, eu derramei o sangue na cruz do Calvário. Aí você começa a entender por que a gente precisa de Cristo. E porque sem Cristo não há salvação. E por que o cristianismo, que não é nada egoísta, porque se Jesus Cristo fosse egoísta, você vê algum ato de egoísmo na ação de Jesus Cristo? Há egoísmo aqui? Há pensamento em si? Jesus, ele deixa o seu status de glória para morrer por pecadores. E vamos ser sinceros, alguns que sequer vão reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Alguns que sequer vão se render. Não é que ele tenha morrido por esses, mas estou dizendo que ele morre pela humanidade, ele morre ali diante de alguns daqueles que serão salvos, ok? Mas muitos o rejeitarão. Isso já poderia ser um motivo do qual ele poderia dizer: já que tem gente que não vai aceitar, também não vou morrer. Não há nenhum ato egoísta. Pelo contrário. Há um ato de empatia, de se colocar no lugar do outro, de tomar o lugar do outro, para que os seus irmãos e irmãs, que agora são irmãos e irmãs, possam ser salvos. O Chappell vai dizer ainda: em meu pecado estou separado de Deus. Nós falamos um pouco disso já em algumas semanas atrás. Que por isso nós estamos na ira, debaixo da ira de Deus. Nós falamos até enfaticamente do dano que o pecado causa. Que ele gera morte espiritual, que nós por isso estamos afastados de Deus e debaixo da ira de Deus. E ele diz ainda: ele é santo, eu não sou. Presta atenção nesse raciocínio que ele vai fazer agora, que é muito importante. Ele está falando: Deus é santo, eu não sou. Para que Deus seja justo e santo, ele não pode
identificar-se com o meu pecado. Ou seja, ele não tem como ele. Nós temos contato, porque se ele é santo e justo, lembra que a palavra diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, não há como. É como quando você pega o ímã, acho que você inverte um lado do ímã, não sei, alguns polos invertidos, você não consegue colar, mas se você colocar do polo certo, o ímã já cola, mas quando ele está no polo inverso, eles se afastam, um repulsa o outro. E ele vai dizendo, Deus teve de prover, olha agora, Deus então, se nós estamos na situação, Deus teve de prover um meio para que meu pecado fosse colocado sobre outro. Está vendo? Então ele quer se aproximar, mas ele não consegue, porque entre ele e eu existe o pecado. Então ele precisa tirar esse pecado, que o impede, porque ele é justo e é santo. Então ele não pode se misturar com isso. Trevas e luz. Então ele precisa tirar isso. Só que ele não pode simplesmente tirar, ele precisa colocar isso em alguém. Alguém tem que vir e receber isso. E ele vai dizendo, ele fez isso mandando seu filho em semelhança humana, em forma humana, vivendo perfeitamente, de modo que pudesse ser o substituto para o meu pecado. Porque não é só ele afastar, ele precisava imputar esse pecado em alguém. Porque ele estava imputado em nós, estava em cada um de nós. Então ele precisava tirar disso de nós e colocar em alguém. E não poderia, tinha que ser em alguém da nossa espécie, ser humano, que nós caímos como seres humanos, que recebesse sobre si esse pecado e que tomasse o nosso lugar nessa situação que nós estávamos. Como Jesus viveu uma vida perfeita quando voluntariamente sofreu a penalidade do meu pecado sobre a cruz, foi um substituto certo, adequado e perfeito para o meu pecado e para o seu pecado. Jesus pôde identificar-se com o que passamos, mas como viveu perfeitamente obediência, tornou-se o substituto perfeito para nosso pecado. Ele se qualificou por causa da sua obediência perfeita. Ele se qualificou para tomar o nosso lugar, para receber sobre si a nossa condenação. E porque ele tomou sobre si o nosso pecado ao se identificar conosco, e quando ressurgiu da sepultura, e ascendeu ao Pai, ou seja, voltou ao céu, ali em Atos, no começo de Atos, quando ele vai para o céu, tornou-se nosso perfeito advogado. Olha que coisa maravilhosa. Ele cumpriu a justiça de Deus, recebendo sobre si o nosso pecado, sendo perfeito em obediência a Deus, recebeu a punição do pecado. O salário do pecado é a morte. Então toma a morte, recebeu a morte. Mas confiante em Deus, porque ele, como ele era perfeito, não houve pecado, entregou a sua vida por nós, foi ressurreto, venceu a morte, porque ele não havia pecado, ele nunca havia pecado. Venceu a morte, ascendeu ao Pai, então ele sobe aos céus, e agora ele toma um lugar, o assento de advogado, aquele que intercede, porque ele ascende ao céu do Pai. Que agora, como substituto perfeito, ele está ao lado do Pai, dizendo para ele todos os dias, intercedendo todos os dias por nós, por aqueles que são imperfeitos, por aqueles que ainda são pecadores, porque nós seguimos pecadores, nós seguimos errando, seguimos falhando, seguimos caindo, mesmo depois de regenerados, continuamos falhando, mas nós agora temos esperança, porque nós oramos, intercedemos e clamamos, porque cremos que Jesus Cristo está nos céus, como nosso perfeito advogado, intercedendo por nós. Há uma esperança agora. Uma esperança naquele que morreu por nós.
E olha o que ele diz: conhece nossas forças e nossas fraquezas. Veja agora como Jesus vai ao céu. Ele não só sobe como o Deus que desceu, mas ele sobe agora como Deus e homem, que morreu e ressuscitou. Então, vamos dizer assim, provado pelas fraquezas, forças, pelas limitações e pela capacidade que a criatura tem, que o ser humano tem. E o Chapter vai dizer, olha, como ainda retém suas características e funções como um humano em sua natureza divina. Ainda atende a toda a nossa experiência humana e conhece exatamente aquilo de que necessitamos. Porque quando ele ascende, por mais que o seu corpo seja ali glorificado, coisa do tipo, mas é o corpo que morreu. Não é que o corpo humano ficou e o espírito subiu, não. O corpo, aquela matéria humana que padeceu, ela ascendeu aos céus. É isso que ele está dizendo. Jesus subiu com esse corpo que está ressurreto, que está glorificado, que, enfim, o que exatamente como o sistema, o organismo dele funciona, a gente não tem ideia, mas esse corpo humano no qual ele viveu subiu. Ele subiu com esse corpo. Glorificado, vivificado, enfim, que foi ressurreto, mas essa carcaça humana que ele passou aqui não ficou para a terra. Levou as suas características humanas, e aí, com essas características humanas, conhecendo a natureza, tanto divina quanto humana, intercede por nós. É por isso que a substituição ela é maravilhosa, e você se rende a esse ato de amor de Cristo, porque você agora entende que o seu Jesus, ou seu Deus, vamos dizer assim, aquele em que você crê. Por que o cristianismo é tão maravilhoso? Porque aquele que você crê, ele não é um ser simplesmente divino que não tem conexão com você, não. Ele foi humano como você. Ele é divino, está acima de você, mas ele viveu como você. Entende a sua natureza, entende as suas fraquezas, entende as suas necessidades, entende aquilo que você precisa. É interessante porque a gente sabe da onisciência de Deus, que ele sabe de todas as coisas, mas como deve ser para ele, não só saber pela sua onisciência, mas saber também por aquilo que ele também viveu e passou. Então, quando nós clamamos por algo, a Bíblia diz que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe o que vem pela frente, o que a gente vai dizer, mas mais do que saber, ele sentiu aquilo que a gente precisa. É muito diferente quando a gente fala de um Redentor nesse nível que nós estamos falando. E ele diz, mas ele também é Deus. E como Jesus é Deus, pode realizar os propósitos pelos quais veio ao mundo. Mesmo agora, ele pode governar nosso mundo de tal maneira que aconteça tudo que intenta para nossas vidas. Ou seja, ele tem o domínio sobre todas as coisas. É isso que ele está dizendo, resumidamente. Quando ele foi até a morte por ser Deus, pôde não somente pagar totalmente o sacrifício por nosso pecado e a dívida que tínhamos, como também ressuscitar da morte. A morte não pôde vencê-lo, porque Jesus vive, porque ele é soberano, porque é divino e ressurreto a Deus, continua advogando por nós. Mais que nosso advogado, Jesus realiza os propósitos de Deus em nossa vida. É por isso que nós focamos a nossa pregação, focamos a nossa vida, direcionamos a nossa vida em Cristo. E a Cristo. Por Cristo. Por meio de Cristo. Sempre por Ele. Porque Ele não só entende, mas Ele também tem os propósitos para cada um dos seus que Ele chamou. Para cada um dos daqueles que ouviram a sua voz e o seguem. Ele tem um propósito. Que não pense que é o propósito do meu coração, é o propósito do coração dele, que ele gera no nosso coração. É um propósito que ele colocou no nosso coração, que é muito melhor
do que qualquer propósito que eu ou você possamos planejar ou imaginar ou pensar. Por que ele é melhor? Porque ele é de Deus, porque ele vem de Deus, porque ele vem de um Deus que é amor, um Deus que entregou seu próprio filho para nos resgatar. Já começa por aí. Se Jesus não fizesse nada daqui para frente, se Deus simplesmente daqui para frente dissesse, ó, tá aí, fiz o que precisava ter feito, agora eu vou tirar meu time de campo, vivam e esperem a redenção, esperem a volta de Cristo e vai estar tudo certo. Já estava ótimo. Mas ele não para aí. Não só nos regenera, mas nos santifica, mas nos justifica. E ele segue ainda com seu propósito maravilhoso para a nossa vida. Ele é o Deus que cumpre tudo aquilo que precisamos, ao mesmo tempo que é o homem que compreende todas as nossas necessidades e as provê. Jesus, Deus perfeito, homem perfeito, é o Redentor de que precisamos. E ele realizou tudo o que foi necessário ao se identificar com a nossa humanidade e fazer o que Deus teve de fazer para nos salvar. Que tipo de Redentor que a gente precisa então? Um Redentor divino e humano, que venceu a morte, que venceu todo o pecado e tentação, e que agora está sentado ao lado do Pai e advoga em nosso favor. E não só isso, conhece os nossos corações e nos entrega propósitos e conclui, porque ele não é aquele que começa, termina a obra. Começa e conclui os propósitos nas nossas vidas. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Redentor que nos agarramos, é a Ele que nós seguimos, e tudo que fazemos é por meio dele e para Ele, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos orar para a gente encerrar. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Te agradecemos pelo Teu ato de redenção, pelo Teu propósito de redenção nas nossas vidas. Te agradecemos, Jesus Cristo, pela Tua ação maravilhosa nessa terra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela substituição, por esse papel de substituto que o Senhor cumpriu, tomando o nosso lugar. Nós te damos graça por isso, porque nós sabemos que nós não merecemos, mas o Teu amor nos alcançou. Por isso nós te louvamos e te exaltamos e nos rendemos diante de Ti, Pai. Tu és o único. Tu és o único caminho que nós queremos seguir nas nossas vidas, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, fica conosco, guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, nossas famílias. Eu lhe peço, Pai, abençoa cada casa, cada família que está conosco nessa transmissão, nessa live, Senhor. Que essa verdade possa penetrar no nosso coração, nos trazendo segurança em relação à nossa salvação, em relação àquilo que o Senhor fez para as nossas vidas. Que venha mudar a nossa história e que venhamos cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Um domingo abençoado. Aproveitem a família. Curtam a família. E que o Senhor possa cada dia mais abençoar a vida de vocês com muita paz, amor, enfim, com tudo aquilo que Ele trouxe por meio da sua vida. Amém? Fique com Deus. Beijão, tchau, tchau. Quarta-feira, 8 horas, estamos de volta. E domingo, 10 horas, também a gente volta para falar mais um pouco do nosso Redentor. Beijo, tchau, tchau.